bem-vindos ao podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda. Meu nome é Gabriele, trabalho no ciclo financeiro da companhia e hoje vamos falar no episódio de um tema muito importante, um pouco mais técnico, mas que faz total diferença na hora de decidir como seguir com o seu financiamento, que é a questão da tabela Price e Saque. Essa tabela ela é muito envolvida na questão de juros, então ela atinge exatamente a questão de valor, do quanto você vai acabar pagando no seu empreendimento, e muito importante para você fazer uma escolha racional e pensando aí no seu bolso. E por isso, nesse episódio chamamos aqui um coordenador de vendas. Emerson, seja muito bem-vindo. O Emerson hoje trabalha na parte de tenda vendas. Correto. E ele vai explicar um pouquinho pra gente, mas contar a importância dessa tabela e trazendo ali algumas explicações. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o papo. Obrigado, Gabi, obrigado pelo convite. Eu sou o Emerson Figueiredo, pessoal. Tenho 9 anos na construtora Tenda, comecei aqui como corretor, né, que é agente de vendas que a gente chama aqui. No mercado imobiliário como um todo, eu tenho mais de 15 anos e quero ver o que eu posso fazer para contribuir aqui com vocês hoje, é um prazer estar aqui. Aí um detalhe, né, hoje eu trabalho no setor Tenda Vendas, mas já trabalhei com empresas de vendas, né, e na House, né, que é a House direta, venda direta da construtora Tenda. Vale ressaltar que as maiores, acho que a boa parte dessas grandes imobiliárias que hoje estão aí, começou com a gente, né, quando na verdade não eram grandes ainda, era só um corretor, e hoje a gente vê empresas empregando aí mais de 20, 30 novos corretores. Isso dá muita alegria pra gente, né? No total, já viabilizamos aí mais de 3 mil sonhos, contando todo o tempo. É bastante coisa. Muita e faz coisa. parte do time, né? Você tá sempre por aqui nos corredores, a gente trocando, tirando dúvida, conversando. Eu acho muito legal essas trocas que a gente faz, porque vocês trazem muita realidade da ponta pra gente, né? E de diferentes pontas. Então, pra gente já introduzir o assunto, o que é essa bendita tabela Price e Saque, Emerson? Boa pergunta. É uma grande dúvida de todo mundo, viu? Até mesmo os corretores, né? Ficam na dúvida, né? Qual é a tabela, qual a melhor tabela para o cliente? E o cliente na jornada de compra, a gente preza muito por ele se sentir bem na aquisição, saber o que ele está fazendo, né? Dito isso, a tabela Price, ela é de origem francesa, na verdade, né? A característica maior dela é que ela se destaca por ter parcelas fixas com a pequena correção normalmente da ATR ou de algum outro indexador. Tá bom? A Saque, que é o sistema de amortização constante, ela começa com a parcela normalmente um pouco maior do que a Price, né? E ela vai abaixando no decorrer do tempo. Também tem um indexadorzinho, porém ela tende a ir abaixando. Ou seja, você começa com a parcela X e termina com a parcela muito mais baixa, né? Mas isso porque ela começa amortizando já os juros, né? A Price não é bem assim. Então, isso daí que dá uma diferencinha. Porém, alguém pode estar pensando, então a Saque é melhor. Depende. A Price é melhor? Depende. A gente vai descobrir daqui a pouco qual que é melhor para você. E aí, qual que é a real, então, para deixar claro, qual é a real diferença entre as duas? A tabela Price, ela tende a ter parcelas mais fixas, né? Tem um pequeno indexador, como eu comentei, mas fixa, né? Você tem que te dar mais previsibilidade. E a Saque, que é o sistema de amortização constante, ela abaixa o valor da parcela de acordo com o tempo que vai passando. Você vai pagando, ela vai reduzindo a parcela. Automaticamente ali, já desde o começo do contrato você tem essa noção. Exatamente. Ela pode mudar por uma questão de aumento ou abaixo em questão a juros ou não? Você já tem muito mais noção do quanto que ela vai avançando. Isso você tem uma planilha teórica, mas depende um pouquinho do indexador que tá, né? De repente tem ali a correção da TR, aí pode dar uma pouca diferença, mas normalmente é pouco, tanto na Price quanto na Saque. Mas o que eu te falo é o seguinte, vamos supor que você adquire um imóvel na tabela Price, né? E sua parcela são R$1.000. Então você sabe que é R$1.000. A partida dela é isso. Bom. Se tiver ajuste é pouca coisa, não vai ter aquele negócio, vai dar um boom para 1.500, não, isso não vai acontecer. Já a Saque, ela vai na outra mão, ela começa com R$1.000, você sabe que ela vai decrescendo, ela é parcelas decrescentes. Bacana. E aí, uma curiosidade, vamos supor que eu fiz um financiamento em Price. E aí, eu tenho tantas parcelas para pagar, isso já está pré-determinado, tá tudo ok. Na Saque é a mesma coisa, mas por conta dessa amortização, existe alguma forma essas parcelas diminuírem a quantidade ou não? Que isso é uma grande dúvida que colocam quando fala de amortização por conta de descontos e juros e etc. Tá, você pode amortizar as duas, você pode amortizar das duas maneiras. Legal. Tanto
do saldo devedor quanto do valor quanto da quantidade de parcela, tá bom? As duas você tem essa possibilidade, usando recurso do fundo de garantia ou recursos próprios, as duas. Sim, isso atinge a questão de valores? E se atinge, o que o cliente vai acabar sentindo um pouquinho no bolso? Atinge sim, porque quando você vai amortizar, você tem duas opções. Você pode amortizar o valor da parcela ou o prazo. Normalmente a gente indica que você amortize o prazo, porque você amortiza mais juros, tal. Você vai ver realmente Diminui. Exatamente. Parece uma mágica, assim. Porque você vai comprar um apartamento, hoje em dia o pessoal vai comprar um apartamento e fala, pô, eu vou passar X tempo da minha vida pagando. Quando a maioria paga em 1/3 do tempo, quando entende que se amortizar é bem melhor. Essa e você mágica. tem que amortizar, exatamente. Porque eu vou te falar o que eu penso, né? A partir do momento que você é aprovado com crédito, ali tá dentro do que você consegue pagar. O banco não vai te aprovar uma coisa que você tecnicamente não possa pagar. A Caixa ela tem até 30%, não é isso? Pode usar até realmente 30%, colocar. em alguns casos, se você tiver muito endividamento, ela pode liberar um pouco menos de 30%, Entendi. né? E aí você tem que ver se aquilo enquadra pro que você precisa. Porém, pensa comigo, se você tem um valor para amortizar, e você amortizar do prazo, você está tirando muito juros da frente. Isso faz com que você pague mais rápido e pague menos no valor. Se você fizer a conta de quanto você pagaria no prazo total que você contratou o financiamento e você amortizando, você paga menos da metade dos juros. Entendeu? É bem bacana. É para você pegar uma parcela de R$1.000. Se você pegar R$1.000 para amortizar, você vai amortizar mais de 10, 15 parcelas. E o legal é que a gente está no momento do ano onde quem ainda está, né, pagando ali o seu financiamento com FGTS e 13º, é o melhor momento até mesmo para aprender sobre essas duas tabelas, mas também para acabar fazendo essa amortização, né? Sim. Toda vez que sobra um valor, é importante a pessoa fazer isso, amortizar. O meu primeiro imóvel que eu comprei foi assim, a gente comprou, se a gente fosse seguir o prazo normal, a gente tava pagando, sei lá, centésima parcela e a gente já quitou ele, já tirou da frente, graças a Deus. Então, assim, eu estou hoje no segundo imóvel, né? Isso é bom. Os dois eu fiz na mesma tabela, né? Você utilizou a Price. A Price. E por quê? Por curiosidade, até mesmo para o pessoal ouvir a sua experiência. Isso, é bem importante isso que você perguntou. Tem um detalhezinho quando você vai fazer uma simulação, que a tabela saque, por ela trazer mais juros para você, começa pagando mais juros do que o montante mesmo, de fato, né? Então você está pagando mais juros do que o saldo devedor ali líquido, vamos falar assim, tá? Sem os juros. Isso faz com que sua parcela comece num valor maior. Automaticamente sua parcela está maior, o seu financiamento ele é menor. Então você teria que dar mais entrada. Entendi. Na tabela Price, você dá menos entrada. Hoje eu te garanto que 98% das nossas vendas são na tabela Price. Por quê? A tabela Price, como sua parcela ela começa menor que a da saque, né? Você vai começar a amortizar ali de uma maneira um pouquinho diferente, então você consegue mais financiamento. Vou te dar um exemplo aqui bem claro. Se no financiamento na Price você consegue financiar, tipo 200 mil, na saque você ia conseguir financiar uns 160 mil. É muita diferença. Ou seja, você teria que dispor de uma entrada maior. Hoje em dia a gente faz muitas vendas com 500 reais de entrada porque a tabela Price ela acaba saindo na frente, tá? E qual motivo eu escolheria a saque, tá? Nesse momento, falando nesse momento da vida. Se por acaso a minha renda, independente da renda, desculpa, independente da tabela, financiasse o mesmo valor. Vou te dar um exemplo. Se você chegar ali com uma renda de 5 mil, tecnicamente 30% são 1.500. Depende do valor do seu imóvel, 1.500 na saque ou na Price vai financiar basicamente o mesmo valor, uma vez que a Caixa Econômica ela financia 80% do valor do imóvel, do valor da avaliação. Sim. Correto? Se esses 80% ali que faltar, vamos dar um exemplo de 200 mil para ficar mais fácil. Aí você vai faltar 160 mil. Se 160 mil na Price ou na saque te dá a mesma parcela, obviamente que eu iria na saque. Porque eu estou financiando um valor que eu vou dar entrada mínima. Entendeu? Então, automaticamente, se eu sei que a saque ela vai reduzir com o tempo, é nela que eu vou. Sim. Agora, a grande maioria opta pela Price aqui conosco, porque a Price, ela aumenta o teu poder de compra. Tá. Uma pessoa com uma renda de 3 mil reais faz um financiamento X lá na Caixa Econômica, que, isso na Price, né? Vamos supor que te libere, 175 mil, por exemplo, na Price. Na saque vai te liberar menos.
E aí você teria que completar com a entrada para você comprar um imóvel. Então, Entendi. depende muito. Eu acho que vai muito do momento de cada um. Boa parte dos nossos clientes optam pela price. E qual é melhor? Depende da sua Depende do situação seu bolso. agora, exatamente. Porque se você pensar, eu vou guardar dinheiro para dar uma entrada maior e pegar na saque, mas pensa que sua parcela vai começar maior também, Sim. entendeu? Então, assim, qual momento você tá? Se você for quitar, tá pensando em quitar seu imóvel rápido, qualquer uma das duas vai te atender. Entendi. E dentro da Minha Casa Minha Vida, o quanto é importante, ainda mais a gente falando nesse momento de faixas, atualização do programa, a gente sabe que cada hora tem uma novidade. É verdade. Quanto é importante o Minha Casa Minha Vida nesse ponto? O programa Minha Casa Minha Vida? Isso. O Minha Casa Minha Vida ele tem uma importância muito grande, porque assim, ele realmente dá poder de compra para pessoas que antigamente, como eu comentei há pouco, eu tenho muito tempo de mercado imobiliário, eu peguei antes do Minha Casa Minha Vida. Era improvável uma pessoa com a renda de 3.500 comprar um imóvel sem ter uma entrada. Ah, sim. Entendeu? O Minha Casa Minha Vida não, ele tem juros a partir de 4,5%, subsídio de até 55 mil reais, ou seja, dá uma ajuda que a pessoa realmente precisava, né? Por isso que é um grande sucesso esse programa. E copiado em outros países, inclusive, né? O Minha Casa Minha Vida, ele realmente ele tem esse viés de ajudar quem mais precisa. Portanto, que eu vou te dar um exemplo. Eu comentei que o subsídio são até 55 mil reais, né? Com a nova atualização, quem ganha acho que até 1.750 consegue pegar, se tiver um dependente e tal ali, consegue pegar os 55 mil reais. Porém, quem ganha 4 mil já não vai pegar nada. Por quê? Quem precisa mais hoje, né? Para aquisição, né? A gente tá falando de uma moradia popular. Então, quem ganha menos precisa de mais incentivo. Então, automaticamente tem mais subsídio. Quem ganha um pouco mais ali, quem já chega ali com 4 mil reais, já consegue o financiamento que ela consegue comprar os imóveis dentro do programa sem necessitar tipo de uma entrada gigantesca. Sim. Então essa pessoa ela tem menos subsídio. Então assim, hoje o Minha Casa Minha Vida ele é indispensável para a gente reduzir o déficit habitacional do país. Sim, e aí ainda mais, eu falo da importância pra gente comparar mesmo, porque às vezes não é só saber sobre o programa, mas é aproveitar todos esses pontos, até mesmo que hoje se você vai até uma loja, se você vai falar com os meninos e senta na mesa, todos esses dados que ele acabou de falar aqui vão ser colocados, né? A importância do programa, o que ela acaba impactando, mas também esses pontos de price, saque, outras questões de porcentagem em juros que a gente sabe que também é importante e que também foram colocadas pelo programa e pela Caixa para dar mais oportunidade às pessoas, né? Exatamente. O corretor, ele bem preparado, ele consegue integrar o corretor bem preparado, o corretor bem preparado consegue entregar uma experiência valiosa para o cliente. Sim. Porque assim, para o cliente, quando o cliente está na frente, o corretor não pode pensar que ele vai fazer uma venda, não. Ele vai realizar um sonho. Dali, se ele fizer um trabalho bem feito, ele vai colher muitas indicações. Sim. Porque você sabe, se eu te perguntar, você conhece alguém que quer sair do aluguel? Você conhece alguém que quer deixar de morar de favor? É o maior sonho do brasileiro, você conhece, né? todo mundo conhece. E uma pessoa bem atendida, ela consegue trazer outras pessoas também, né? E ainda mais aqui no mercado imobiliário. Então, assim, o corretor, ele bem preparado, ele vai instruir a pessoa qual é a melhor tabela para ela. Vai explicar o motivo, porque não é só você chegar e falar, Gabi, só a tabela é essa aqui, ó. Por que é essa tabela? Não, você tem que entender o porquê eu tô te dando essa opção. E o momento, né, da pessoa, quanto ela ganha, quais são os planos futuros para ela. Ou será que daqui a pouco ela vai receber uma grana que ela consegue fazer amortização, e aí qual que vai interferir mais? É todo um estudo, vamos colocar dessa maneira, que é feito, né? Exato, boa parte dos clientes que eu atendi, né, o Minha Casa Minha Vida, ele é direcionado pro primeiro imóvel, né? Sim. Bom, eu peguei muita gente, assim, que, tipo, sem perspectiva, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro uma cliente, ela se chama Micaele. Na época que eu vendi para ela, eu vendi lá em Guaianazes, ela ganhava 1998. Ela tinha uma filha e morava no quintal da sogra, mas ela não estava mais casada. Você imagina só a situação. Para ela era muito ruim. Como que uma pessoa com uma renda dessa vai imaginar que ela consegue ter um apartamento com área de lazer pro filho dela, com um elevador, que o prédio era grande, uma metragem ok para ela ali e o filho perfeito. Então, assim, salão de festas para ela fazer a festinha do menino. Você falar isso pra pessoa, a pessoa pensa que é mentira. Sim. E já cansei de cliente achar que chegar na loja da tenda, assim, achar que a gente estava, tipo, mentindo.
Porque a gente facilita, mas não só por conta da tenda, não só puxando sardinha para a tenda que tem uma condição de pagamento muito boa. Tô falando junto com o programa Minha Casa Minha Vida, que deu um casamento bom. Na época o subsídio eram 47 mil. Ela pegou o teto do subsídio. Entendeu? Caramba. E isso ajudou muito. Ó, o valor do imóvel também na época era 144 mil. A gente foi fazendo o casamento ali, deu super certo. Ela comprou sem se apertar tanto, né? Fez ali sim um esforço. Teve que abrir mão ali de uma pizza de vez em quando no final de semana, né? É né? necessário. Sim. Mas hoje ela tá super feliz no apartamento dela, que a filha dela já deve tá com 6, 7 anos. Então, assim, é esse tipo de coisa que o Minha Casa Minha Vida proporciona. E se você tem um corretor bem preparado ali, ele vai conseguir direcionar e vai mostrar, é melhor para você esse, por isso e isso. E o que acontece muitas vezes, Gabi, até alongando um pouco mais essa resposta, é o seguinte: É sobre. nem todo mundo conhece o Minha Casa Minha Vida. E aí, às vezes, um amigo seu que você vai contar, um parente que te quer muito bem, por sinal, não conhece, às vezes, acha que você caiu num golpe, acha que é mentira. É verdade. E aí, meio que começa a minar. Eu cansei de ver também clientes que chegaram com o sonho na mão ali, ó, cancelou. E hoje em dia, eu recebo mensagem de cliente querendo comprar ainda. Só que o apartamento que lá no passado estava 210 mil, hoje em dia tá quase 300. Sim. Você entendeu? Então, assim, a pessoa ela tem sim que entender, e eu também acredito que os corretores, no modo geral, precisam se preparar para atender bem esses clientes. Porque eu também acho que lá atrás, quando eu comecei com Minha Casa Minha Vida, antes eu trabalhava com alto padrão, quando eu entrei no Minha Casa Minha Vida, eu sempre quis estudar, porque eu sei que se eu não soubesse passar um negócio direito ali, uma informação direita, eu podia adiar o sonho de uma pessoa, que talvez nem fosse acontecer mais por falta de preparo nosso. Então, nós somos responsáveis também por essas pessoas que não compram. Isso daí é uma coisa que eu tenho pra mim, tá? Se algum corretor achar diferente, tudo bem. E eu tenho pra mim que eu sou responsável pelas pessoas que passaram por mim e não compraram por alguma informação que eu deixei de passar. Alguma informação que de repente ficou meio obscura. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, o corretor tem que estar bem preparado. Eu não sou o melhor do mundo, já errei bastante. A gente erra, vai errar ainda, né? Mas a aprendizagem, Mas a gente vai aprendendo. eu acho que todo o apoio que vocês têm hoje, tanto do ciclo financeiro, que hoje faz esse planejamento comercial, né, quanto outras partes daqui da tenda, existe um preparo, um treinamento, uma preocupação tão grande com o que a gente passa, além das redes sociais hoje, que é fundamental. E todo mundo que vem fala um pouquinho sobre essa questão de atendimento. Exato. Fala um pouco do quanto é importante esse preparo, essa noção, essa atualização, porque, gente, o programa, apesar de ser super fácil e tá ali para hoje tem muitas informações na internet, nos nossos sites, ele tem muitas regras, eles têm alguns acordos, ele precisa algumas substâncias que, se não tiver bem informado, é o que você falou, às vezes você pode adiar o sonho de uma pessoa por conta de uma coisa que você falou. Mas eu sei que aqui, e eu falo real, porque aqui na tenda, com as pessoas que a gente entrevista, clientes que a gente grava nas nossas redes sociais, vocês acham vários depoimentos de clientes que já realizaram o sonho do primeiro apartamento, e eles falam quanto esse atendimento, esse cuidado, esse acompanhamento foi importante vindo da tenda, dos seus agentes e tudo mais. Então, mas eu concordo muito quando você fala sobre essa questão. Exato. É porque se você for olhar mercado, eu sempre falo que os melhores corretores estão na tenda. Isso daí, é um fato. Isso é um fato. Não é falando não, puxando saco, não. A gente não sabe nem pra onde esse vídeo vai. Alguém pode gravar e mandar isso pra alguém. Mas os melhores corretores estão na tenda. Fato. Mas porque a tenda se preocupa com a instituição. Ela se preocupa com o cliente. Ela se preocupa com o preparo do agente de vendas. Pra eles ser... Eu vou te dar um exemplo. Antes de vir pra cá, sabe o que eu tava fazendo? Hoje, na função de coordenador, eu tava estudando no Evolutenda, que é a plataforma que a gente tem com trocentos cursos. Eu vi lá uns cursos que eu falei, meu, incrível. Tem um de Excel lá que tem mais de 500 vídeos pra você ficar craque no Excel. Tem de solucionar bom, tem um monte de coisa. Tem muita coisa. É praticamente uma universidade para corretor. Só que não é todo lugar que é assim. Eu vou te falar como que é hoje em dia. A pessoa quer ser corretor, eles vão ensinar ali alguma coisa. Ó, você vai falar com o cliente isso, tá aqui o script. Só ler isso aqui. E tem script muito não é assim, gente. Só que, então, e na tenda não é assim. Na tenda, além de ser muito humanizado, o corretor é preparado. Isso daí você não acha em lugar nenhum, tá? Isso daqui eu tô te falando, é verdade. É difícil. Na tenda, por aí, qualquer lugar que você for, o pessoal, tipo, joga, tem um outro que fala, vou fazer aqui, deixar um mês de treinamento. Mas você vai ver aquela coisa rasa, entendeu? Aqui não, aqui toda hora, além de pesar muito pela qualidade, tem a área corporativa que dá um super apoio, tem o Evolutenda, tem o ENAC, né, que é a provinha que faz para ver como que tá o seu conhecimento de sistema, de tabelas, de tudo isso, né? Então, assim, a tenda realmente ela desponta, assim, o cliente que fizer a aquisição aqui, ele tá bem seguro.
até mesmo já indo caminhando para o final, a gente brinca que passa muito rápido os nossos papos. O que você deixaria de recado para o cliente que está se preparando para em 2026? Ainda dá tempo esse ano, gente. Dá tempo. Mas, às vezes, ali esperando o próximo, a parte do 10º, enfim. O que você falaria para esse cliente? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Não se sabota, tá bom? Planeja, mas não usa isso como muleta, tá bom? A partir do momento que você vê pessoas brilharem os olhos para comprar um automóvel ali sem entrada, com R$ 500 de entrada e parcelas de 1.200, a pessoa vai. Ela vai feliz da vida. Isso eu estou falando de um automóvel. Quando você fala de um imóvel com R$ 500 de entrada e parcelas de 800, 900, que é bem mais barato do que um imóvel, do que um automóvel, e é uma coisa que vai te dar valorização e não despesa, muita gente vai para trás, né? Quando uma pessoa vai contar para um amigo que está comprando um carro X, Y, Z, e o amigo vai contra esse carro, a pessoa mantém porque é o carro que ela quer. Tanto faz se a pessoa falar mal ou não. O imóvel não, o imóvel eu sinto que é diferente. Se alguém falar qualquer coisinha diferente, pode ser um golpe, alguma coisa, a pessoa já declina. Então eu vou falar para você uma coisa, o seu sonho é seu. Uma calça, um tênis, um carro, essas coisas você não vai comprar um só na vida, você pode comprar vários. Imóvel, muita gente compra um só. Então assim, quando você planejar, quando você tomar a atitude de adquirir seu imóvel, vai com fé, faça sim as concessões que forem necessárias para você seguir com esse plano, com esse sonho e realiza, tá bom? Nem todo mundo que fala com você quer seu bem. Tem gente que quer você bem, mas desde que você bem não seja melhor do que ele. Então, se informe, busque-se muita informação, a internet está aí. Nós estamos aqui, né? A tenda daqui também para te dar informações. Tem outras pessoas para te dar informações também seguras, mas não adie seus sonhos pela opinião alheia, tá bom? Foca no que você quer, que 2026 não só o imóvel, você pode conquistar muito mais coisa do que isso. Depois dessa. Arrasou, Emerson. Muito obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente. Fica convidado para próximos, com certeza. Acho que você tem uma visão muito bacana de mercado, de soluções, da questão de corretagem, que a gente sabe que é um desafio diariamente, e principalmente do programa Minha Casa Minha Vida. Então, muito obrigada mesmo. E para você que esteve com a gente até agora, por favor, olhe as nossas redes sociais. Lá tem muitas informações sobre Minha Casa Minha Vida, sobre os nossos feirões que acontecem ali 1, 2 vezes no mês, sobre vários outros benefícios que o programa tem. Então, venha falar com a gente, aqui tem o WhatsApp e outras redes sociais linkadas. Tirem as suas dúvidas e tomem coragem para realizar o sonho de vocês, o primeiro apartamento, ok? Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!